crianças da Miniban, aqui dos nossos primários. Estou de volta para continuarmos as nossas histórias a respeito dos reis de Israel. Vocês se lembram que nós agora estamos falando dos reinos divididos, dos reis de Israel e de Judá? Nós vimos nas últimas aulas que agora, durante um bom período, um período de paz, estará acontecendo no reino de Judá, sob o reinado do rei Asa. Lembram-se disso? Rei Asa foi um bom rei, descendente de Davi, né? E ele, neto de Salomão, bisneto de Davi, vai fazer com que haja um tempo de paz sobre Judá. Porém, do lado de Israel, nós vamos ver que as coisas não estarão tão bem assim. Durante esse período, lá do lado de Israel, estará reinando o rei Acabe. O rei Acabe se casa com a rainha Jezabel, aquela rainha malvadona que eu já falei na aula passada, que vai trazer péssimos costumes para o povo de Israel. E ali, durante esse tempo, vai acontecer que eles estarão adorando a um falso deus, o deus Baal, que segundo as lendas que eles acreditavam, traziam as chuvas, ele governava as tempestades e cuidava das plantações e das navegações. Tudo lenda, nada disso era verdadeiro. O verdadeiro Deus é o nosso Criador. Foi Ele quem criou a chuva, foi Ele quem criou as plantações, foi Ele quem criou os mares onde aconteciam as navegações. Tudo isso era comandado pelo nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, não tinha nada de Baal. Porém, a rainha Jezabel trouxe esse costume para o meio do povo e isso não foi nada legal, trouxe destruição para aquele povo. Vocês se lembram então que na última semana eu disse que um profeta Elias, trouxe um recado difícil de Deus para o rei Acabe? O recado de que ficariam 3 anos e meio sem chover. Durante esses 3 anos e meio ele ficou sumido, fugido, porque o rei queria encontrá-lo para fazê-lo tirar aquela maldição. Ele achava que era uma praga que o profeta Elias tinha que retirar de sobre aquele povo, daquela terra. Mas o profeta Elias disse que só voltaria a chover 3 anos e meio depois. E ele então só vai voltar quando Deus avisa. Acabou a seca. Elias deu 3 anos e meio, volta e vai orar para que chova novamente sobre Israel. Elias então faz isso, procura o rei Acabe, mas antes de orar para que a chuva volte a cair, sabe o que Elias faz? Um desafio para que Acabe e Jezabel chamem os seus profetas, os seus sacerdotes do falso deus Baal e faça cair fogo do céu. Se eles oraram e nada aconteceu para cair chuva, para cair água do céu, imagine então cair fogo. E foi o que Elias então propôs. Chamou todo mundo para subir até o Monte Carmelo, monte famoso daquela região. E sobre aquele monte, ele então falou, vamos sacrificar um animalzinho e vocês vão fazer o seu Deus lançar fogo sobre esse sacrifício. Vamos ver se ele vai atender a sua oração. E 450 profetas do Deus Baal, o falso Deus Baal, oraram, fizeram seus trabalhos de feitiçaria, se machucaram, se chicotearam, se cortaram o dia todo, implorando para Baal mandar fogo do céu. Mas nada aconteceu. Elias ainda tirou um sarrinho deles e disse, ué, será que Baal está surdo? Será que ele está dormindo? Gritem mais, orem mais alto para ver se algo vai acontecer. E eles gritavam, clamavam e nada aconteceu. Claro que nada aconteceu. Era um falso Deus, um Deus de pedra feito pelas mãos dos homens. Já o nosso Deus é verdadeiro. Ele não foi feito por homens. Nós é que fomos feitos por ele. Então, Elias disse, agora é minha vez. Agora eu vou orar. Elias organizou o altar, pediu a Deus então que mandasse fogo do céu. Crianças, caiu fogo. Caiu fogo do céu. De um jeito que aquele sacrifício foi
torrado, tostado, não sobrou nada. Até as pedras viraram cinza. E olha que Elias antes mandou molhar o altar. Elias disse: joguem água, muita água, porque tudo que está molhado não pega fogo, mas aqui vai pegar. E eles jogaram água, cavaram uma vala em volta, virou aquela lama toda, aquele lamaçal. Mas quando o fogo de Deus caiu, tudo se queimou, não sobrou nada. E eles ficaram envergonhados. Ficou muito nervoso aquele rei Acabe e a sua rainha malvada Jezabel. Ficaram bravos porque o Deus falso deles nada respondeu, nada fez. Mas o Deus verdadeiro de Israel mandou fogo do céu. E o povo de Israel então se voltou de novo para Deus. Só o Senhor é Deus, viva o Deus de Israel. E eles então se arrependeram de estarem louvando e buscando, engrandecendo aquele falso Deus chamado de Baal, e se voltaram para Deus. E agora, o que mais vai acontecer? Elias vai orar. Elias vai orar e vai pedir para Deus mandar a chuva de volta. E Elias ora e olha, e a chuva vai chegando, as nuvenzinhas vão se formando. E ele ora mais um pouco e a chuva vem vindo. E ele ora e a chuva chega. E quando a chuva cai, ela molha toda a terra de Israel, molha as plantações, molha as plantinhas, irriga a terra, enche os rios e o povo se alegra com a volta da chuva. As plantações vão ficar verdinhas de novo, o pasto vai ficar farto e verde para as vaquinhas pastarem, os alimentos vão voltar a ser fartos e o povo fica feliz, alegre e contente, menos Acabe e Jezabel. Esses não vão ficar felizes, vão ficar satisfeitos que a chuva volta, mas não vão ficar satisfeitos de terem sido envergonhados por causa do seu falso Deus Baal, que nada respondeu. Nesse tempo, o profeta Elias e também um certo mordomo do rei chamado Obadias fizeram tudo o que puderam para salvar outras pessoas fiéis a Deus, escondendo pessoas em cavernas, em lugares distantes, para não serem mortos pelos soldados da rainha Jezabel. E esse Obadias, apesar de trabalhar no palácio, fazia tudo o que podia para ajudar o povo de Deus. E tanto ele quanto Elias foram criados desde pequenininhos no caminho certo, foram fiéis a Deus desde pequenos. E eu quero ensinar para vocês agora como serem também fiéis a Deus desde pequenos. Tomem cuidado com desafios que façam com vocês na escola, na rua, brincadeiras para que vocês atravessem de repente uma rua correndo, pulem de um lugar alto, mexam uma coisa que não é para mexer, desobedecendo seus pais. Hoje está na moda essa coisa dos desafios da internet. Tomem cuidado com isso. Desafios podem ser perigosos. Mas o profeta Elias tinha autoridade de Deus para fazer aquele desafio. O desafio de fazer cair fogo do céu. E quando ele orou, Deus mandou fogo. Mas fogo de Deus, fogo do céu. Qualquer outro fogo pode ser perigoso de vocês mexerem, ok? Obadias também foi fiel desde pequeno. E eu quero ensinar vocês agora como serem fiéis também. Existem alguns passos para vocês seguirem, crianças, para que sejam aí fiéis desde pequenininhas e um dia alcancem os céus. O primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é crer. Para a gente ter um compromisso com Deus, o primeiro passo é crer. Crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício que Ele fez pela humanidade, para que então a gente possa um dia se encontrar com Ele. O segundo passo é aceitar o sacrifício que Cristo fez por nós, aceitar que Deus é o nosso Criador e comanda a nossa vida, comanda todas as coisas aqui nesse mundo. O terceiro passo é orar. Nós devemos ter uma vida de oração, como Elias tinha, como Obadias tinha, uma vida de conversa com Deus, de orar, falar com Ele e Ele nos atender. O quarto passo é se batizar. Vocês, crianças, estão sendo preparadas, ensinadas dentro da palavra de Deus para que, entrando aí na adolescência, na pré-adolescência, já possam se batizar, como foi um mandamento de Jesus, que todos se batizem para poderem estar com Ele no céu em breve. O quinto passo, crianças, que vocês devem seguir é ler a Bíblia, Vocês precisam estar sempre conhecendo a palavra, sempre ouvindo a voz de Deus, os ensinamentos de Deus através dos estudos da Bíblia. Eu estou sempre ensinando coisas da Bíblia para vocês, mas vocês também devem buscar seus próprios conhecimentos aí
os seus próprios momentos de estudo, fazendo devocional em casa, as atividades que a gente manda, lendo a Bíblia com os pais antes de dormir ou de manhã ao levantar, para conhecerem as leis de Deus e a vontade de Deus para nós. O sexto passo é obedecer. Vocês não adianta que a gente só leia a Bíblia, mas não obedeça o que ela manda. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Aí não adianta, tem que conhecer e obedecer, como foi obediente o profeta Elias. O sétimo passo é testemunhar, contar das coisas boas que Deus faz na sua vida e dar bom testemunho, bom comportamento por onde você for, como uma criança de Deus, certo? E o oitavo passo para chegar aos céus, tendo uma vida com Deus, é o passo de adorar. Nós estamos em constante adoração com o Papai do Céu, sempre elogiando a Deus, sempre cantando louvores a Ele, sempre tendo uma vida de adoração a Ele. Com os nossos dízimos e ofertas nós também estamos adorando, fazendo bem para o próximo, como Jesus nos ensinou, nós também estamos adorando. Esses são os passos, então, para vocês serem crianças fiéis, desde pequenininhos, como foram Elias e Obadias, ok? Vamos orar? Crianças dos primários da nossa Miniban, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que vocês sejam obedientes, sejam fiéis a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Peço a Deus que vocês sejam vigilantes, cuidadosos com os desafios que as pessoas, às vezes colegas, possam lhe fazer, que vocês vigiem para não saírem do caminho certo, que vocês sigam esses passos todos na caminhada com Cristo para crescerem com Ele e fazerem tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E peço a Deus que as nossas crianças jamais se desviem dos seus caminhos, que sejam como Elias e Obadias, que cresceram contigo e ficaram com o Senhor até o final de suas vidas, sempre fazendo bem, sempre obedecendo às suas leis, os seus mandamentos, e que em nome de Jesus nós possamos sempre ter as nossas orações ouvidas, atendidas pelo Senhor, porque estamos sendo obedientes, porque estamos sendo fiéis e estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda, estamos sendo aí sempre cumpridores dos seus mandamentos, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos já nesse momento. Amém. Gostaram da continuação da história? Semana que vem a gente continua essa história contando qual será o final da rainha Jezabel, porque ela não ficou nada contente com esse acontecido, viu? O rei Acabe e a rainha Jezabel, mesmo assim, não se converteram a Deus, mesmo assim continuaram fazendo maldade, e agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer com eles na próxima aula, na próxima videoaula. Hoje nós falamos sobre a fidelidade de Elias e Obadias e de como Deus respondeu à oração de Elias por ele ser fiel desde pequenininho e servir a Deus por toda a sua vida. Sigam esses passos e sejam como Elias dessa geração. Amém? Beijo para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.